O Senado concluiu nesta segunda-feira a votação de um projeto de lei complementar que cria novas regras para o pagamento de emendas parlamentares. Em derrota para o Palácio do Planalto, os senadores retiraram a previsão de que o governo federal pudesse bloquear os valores decididos pelos congressistas. A tendência agora é que o texto seja confirmado pela Câmara dos Deputados em votação marcada para esta terça-feira. O pagamento das emendas está suspenso desde agosto por determinação do ministro Flávio Dino do STF. Eu quero aproveitar esse assunto para chamar o nosso querido Wilson. Wilson, o que é que você acha disso, dessa situação com essas emendas? Qual a sua visão? Então, Inácio, a gente precisa entender que ontem nós vimos, mais uma vez, uma derrota da base, uma derrota do governo federal nessa votação que era importante. Por que eu falo de derrota? Porque foi aprovado uma emenda a esse projeto. Emenda é uma sugestão de mudança de texto que normalmente os parlamentares fazem ali quando o projeto chega no plenário de uma casa, quer dizer, da Câmara ou do Senado. Pois bem, foi proposta uma emenda pelo PL de Jair Bolsonaro determinando o seguinte: olha, o governo federal não pode bloquear emendas da saúde. No máximo, pode determinar ali o contingenciamento, ou seja, vou segurar durante um primeiro momento, depois eu vou ter que pagá-la de algum jeito. Só que tem detalhe, essa proposta ela foi endossada por integrantes do União Brasil, partido que tem o Davi Alcolumbre como candidato e futuro, praticamente futuro presidente do Senado. Então, o União faz parte da base de apoio do governo Lula. Então vejam como é que está tudo dominado. Esse projeto ele vai agora para a Câmara, porque como assim, ele houve uma mudança. Então o projeto estava na Câmara, foi para o Senado, e como os senadores fizeram algumas mudanças, ele volta para a Câmara. Ele já estava pautado desde ontem, desde a sessão de ontem do plenário da Câmara dos Deputados. Ou seja, a tendência é que ele seja ratificado nesta terça-feira à noite. Vamos acompanhar aqui em Um Antagonista. Agora, o fato é que, apesar disso, apesar dessa articulação, integrantes da base governista, como o relator do caso, o Ângelo Coronel, dizem que, olha, não teve derrota não. Então, por favor, vamos exibir o vídeo e a sonora com o Ângelo Coronel. Olha, o PL 175 não houve nem derrotados, nem vitoriosos. Foi um projeto oriundo da Câmara dos Deputados, do deputado Rubem, foi votado na Câmara, houve algumas modificações, que é natural, veio para o Senado, eu fui o relator, teve também algumas modificações, que é natural. Então, na minha ótica, não tem perdedores nem vencedores. Foi um projeto fruto de um consenso para beneficiar os municípios do Brasil, visando a liberação das emendas o mais rápido possível e servir de base para o orçamento de 2025, no qual eu sou relator. Então, mas, para quem é mais crítico da proposta, o que foi aprovado ontem foi a regulamentação do orçamento secreto. Quem fala isso é o senador Eduardo Girão. Vai continuar zero transparência, zero rastreabilidade, é um jogo de cena o que nós fizemos aqui no Congresso, sob a égide aí de outra pagelança aí do Supremo Tribunal Federal, porque está legalizando o orçamento secreto, está colocando emendas de comissão, algo que você está ali supervalorizando a perpetuação do poder e nas mãos de caciques aqui de dentro do Congresso Nacional. Então, na verdade, o que o Eduardo Girão falou de fato, é o que acontece. Porque eu expliquei, inclusive, isso aqui no meio-dia da semana passada. As emendas PIX foram colocadas como uma espécie de bode expiatório desse processo todo. Só que você transferiu o controle para as emendas de comissão. E aí é que está o ouro agora desse novo processo. Tem integrante do Supremo que acha que esse projeto não vai resolver a questão. Mas esse é um detalhe, José Inácio e Rodolfo, que só vai, de fato, ter um desfecho no ano que vem, em 2025. Como é que você vê, Wilson, esse desdobramento em relação às emendas que continuam, como disse o senador, difíceis ou quase impossíveis de rastrear?
Sendo muito breve, o grande problema desse caso, meu caro Zé Inácio, é porque você não delimitou no projeto formas de você rastrear essas emendas e nem de colocar quem é o autor de cada uma delas. Esse é o problema, e é essa que é a exigência do Supremo Tribunal Federal. Mas o Congresso teima em fazer o trabalho que não... teima em esconder isso, né? Tenta fazer de tudo para que o cidadão, para que você que é pagador de imposto, para que você não saiba como é que o seu dinheiro é aplicado na prática. Rodolfo, como você vê os fatos também? Eu diria, Inácio, que está todo mundo escondendo o jogo. Não é só o Congresso Nacional, não. O ministro Flávio Dino também está escondendo o jogo, porque a gente já falou sobre isso aqui. E o Girão, o senador Girão, ele falou bem. Ele usou uma palavra que é o centro dessa história. A gente já falou várias vezes aqui no meio-dia, vamos repetir. Poder. É uma disputa por poder. Então, quando o Flávio Dino interrompe o pagamento de emenda, transferência, falando em transparência, em organização do Estado brasileiro, em forma de gastar o orçamento, na verdade ele está jogando a favor do governo federal, que é quem mais sente falta de comandar essas emendas. Então, o poder do histórico do governo federal, do Palácio do Planalto, sobre o Congresso Nacional é a liberação de emendas. Desde o governo Bolsonaro, esse poder foi passando. Pode pegar ali o final do governo Dilma, já quando estava se desgastando, mas ele foi passando paulatinamente para o Congresso Nacional. E agora, para tirar esse poder do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, vai ser muito complicado. O Supremo vai ter que se esforçar muito várias vezes, pelo jeito, porque essa proposta que está tramitando agora, ela foi consequência dessa decisão do ministro Flávio Dino, tomou sozinho, como eles costumam fazer, em vez de botar para o plenário, tomou sozinho e falou, olha, resolvam aí, vamos encaminhar. Tentou encaminhar de uma forma, ela está saindo de outra, porque de fato se trata de uma questão de disputa de poder. Então cada um vai puxar do seu lado, agora o Senado deu essa puxadinha um pouco mais forte aí, vai voltar para a Câmara, vamos ver como é que a base do governo Lula vai conseguir articular na Câmara para ver se faz alguma coisa e tenta corrigir ou mudar esse processo. E depois, provavelmente, aí vamos prever aqui, vai parar de novo no STF isso. É realmente uma situação bastante delicada, porque, como você mesmo disse, toda hora que o STF tem que intervir de novo para tentar direcionar o fluxo para um caminho de mais clareza, ele está comprando mais uma briga com o Congresso, que sempre tem aquela carta na manga do impeachment, ou de limitar o poder dos ministros do STF, ou do mandato. Wilson, como é que você vê também essa possibilidade de novos atritos, já que o espírito do que o ministro Dino queria não vai ser cumprido mais uma vez? Não, definitivamente não vai ser cumprido. Agora tem um detalhe, não é, Rodolfo e Inácio, que a gente também precisa deixar claro aqui no programa. O fato é que essas ações também chegam ao Supremo Tribunal Federal, por quê? Porque tem um núcleo ali de deputados que não tem maioria na Câmara e aí apelam para o Supremo Tribunal Federal. Eu estou falando basicamente de partidos como PSOL, PDT, ou seja, fica muito fácil também para esses parlamentares perderem no voto, aí depois, vou bater lá na porta do ministro Flávio Dino e conseguir uma liminar. É muito fácil também. Então, nesse caso específico, como falou muito bem o Rodolfo, é uma questão de disputa de poder. Quem manda mais? É o Executivo? É o Legislativo? É o Judiciário? É bom lembrar que essa decisão do Flávio Dino, ela tem um interesse direto do Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto quer voltar a comandar, quer voltar a ter o controle das emendas parlamentares. Por quê? Porque o Poder Executivo quer ter o controle da pauta da Câmara. É disso que se trata. E quanto mais a Câmara consegue criar meios para não depender do Palácio do Planalto para a liberação de emendas, mais você cria uma situação ruim para o próprio Palácio do Planalto. É o que alguns integrantes aqui do governo falam. Nossa, Wilson, mas a gente não tem mais a governabilidade, a gente não tem mais a condição de ir lá, bater na porta do parlamentar e convencê-lo a votar a favor de um projeto nosso, de acordo com uma conveniência, porque ele já tem a principal moeda de troca, que é a emenda parlamentar. Então é disso que se trata. E aí o Poder Executivo tem interesse direto nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora, qual o problema disso, nessa disputa de poder? É que o Supremo se mete numa relação que deveria ser apenas entre Poder Executivo e Poder Legislativo. Seria muito fácil para Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes ou qualquer outro ministro do Supremo Tribunal Federal devolver uma ação como essa e falar, olha, essa aqui é uma questão interna corporis, como já aconteceu em vários outros episódios. Seria muito simples. Só que não. Só que o Supremo
prefere fazer, não, eu vou aqui atuar como corregedor-geral da República. E não é disso que se trata. Assim, Suprema Corte tem que decidir com base nos autos e não com base em conveniência. Rodolfo, você acha que existe a possibilidade disso rapidamente ser alterado com os novos presidentes do Senado e da Câmara no ano que vem? Ou é apenas continuidade de uma mentalidade que se mantém, que está até hoje? Se eu tivesse que apostar, Inácio, eu diria que vai ser intensificado. E lembrando só para não deixar passar, o Wilson falou, a época em que os ministros do Supremo eles diziam, isso não tem nada a ver com a gente, isso acabou nos anos 2000. Na década de 90 existia isso. Eles falavam, olha, isso aqui não tem nada a ver com a gente, resolvam-se. Eles não fazem mais isso. Em toda briga que eles são chamados para entrar, eles entram. Rapidamente, Wilson, essa politização do STF, você acha que também não vai dar uma esfriada com os próximos tempos? Temos pouco tempo, mas você pode dar o seu à parte. Só vai piorar. Eu não tenho esperança nenhuma. Nesse ponto, eu voto com o relator, meu caro Rodolfo Borges. Eu sou pessimista. Nesse ponto, eu faço parte daquela ala de ministros que acha que tudo só vai piorar. Pois é, enfim, enquanto não melhora a situação, continuamos com esse entrave, esse jogo de cabo de guerra entre legislativo, executivo e judiciário se arvorando uma posição, mas como disse o Wilson, com muita propriedade, ele está sendo lá porque ele é instado a isso, não é que ele se mete no assunto. Ele é levado a isso por outros congressistas descontentes, como você mesmo disse, perderam no voto e agora tentam aplacar um pouco dessa derrota, com um contrapeso no STF, que só se desgasta mais ainda nesse processo.